Meu nome é Ellen Salomão, da Silva e Silva. Preciso pontuar esses dois Silvas, porque faz parte da minha história. Os sobrenomes contam quem é você. Eu tenho 23 anos, sou fotógrafa e poetisa, nasci em Salvador. Tenho uma relação muito grande com esse bairro aqui, é onde minha mãe nasceu. Aqui na Santa Cruz e em outros bairros em Salvador, são bairros muito marginalizados e que as pessoas às vezes têm medo e generalizam que é um bairro criminoso ou violento, mas que tem pessoas que estão construindo coisas muito importantes e que estão resistindo estando aqui, continuando aqui. Minha mãe é uma mulher negra, de melanina acentuada, do cabelo crespo, então eu passei por várias situações com minha mãe, das pessoas olharem para mim, para ela e se questionar se ela era realmente a minha mãe. Eu já tinha um desejo grande de alisar o cabelo por esses padrões que não eram ditos. Ninguém chegou para mim dizer que o branco era bonito, mas eu entendia isso entre linhas e as situações que eu passava. E eu estou comentando tudo isso porque é dessas coisas que eu trato no meu trabalho, do quanto é importante falar sobre isso e de quanto isso ajuda na sua construção quanto pessoa, de uma construção interna. Porque para mim aconteceu dessa forma. O visual, da mesma maneira que ele me distanciou da minha história, ele me aproximou também. Eu consigo entender qual é o processo que eu passei e que grande parte da população passa, que é esse processo de miscigenação para que o negro não domine as coisas, para que amenize a situação. Então eu sei qual é o meu lugar de fala, eu sei qual é o meu lugar de privilégio, a gente sempre está privilegiado em relação às pessoas. Quando a gente olha para uma comunidade, como diz Racionais, né? Cada favelada é um universo em crise, então cada casa é um mundo. Aqui na minha casa é uma realidade, aqui na casa do vizinho é uma outra realidade, eu não posso generalizar. Eu não posso falar que favela é isso, que comunidade é aquilo, eu posso falar a minha relação com comunidade, de como eu enxergo, de como eu me coloco, de como foi. Quero fotografar as pessoas, mas eu quero saber quem são elas, ouvir o que elas têm a dizer. Não porque eu acho que a arte vai salvar as pessoas. A arte me salva todos os dias, mas isso é na minha vida. Eu não posso querer generalizar que a arte tem que salvar todo mundo. Às vezes, o objetivo daquela pessoa no dia é se alimentar. Talvez a arte não vá salvar a vida dela naquele momento. E eu acho que é por isso que o diálogo, ele é muito importante. Quantas vezes eu dialoguei com as pessoas e consegui ajudar elas de alguma forma, que não foi com a fotografia, mas que foi de uma outra forma, e elas também conseguiram me ajudar. E ouvir coisas e ter ideias para além da arte e mudar o meu dia, sabe? Deixa eu ver o que eu tô fazendo aqui. Eu tenho me perguntado muito assim, quais são os mecanismos de saúde mesmo, assim, aonde você busca a sua saúde. Foi muito importante você falar sobre isso, porque a minha saúde esse ano, eu digo a saúde física e a minha saúde mental, assim, ela ficou muito bagunçada. Eu perdi recentemente meu pai, tem 1 ano que eu perdi meu pai, e meu pai era a pessoa mais próxima do que é amor na minha vida, assim, foi a pessoa que mais me ensinou o que é amor e carinho. Hoje eu tento me preocupar muito com a minha saúde física, pensando mesmo assim a longo prazo, de como que é aquela coisa, né? Eu não posso querer modificar o outro, nem mudar o mundo se eu não estou cuidando de mim, se eu não estou falando da minha vida, sobre as minhas trajetórias, eu não posso me anular desse processo, porque eu estou dentro desse processo. E da coisa da saúde mental também, esse processo que eu estou fazendo agora, que é as histórias que não estão nos livros, é um projeto que está me ajudando muito assim na minha saúde mental. Quando eu paro para ouvir outras pessoas e eu saio da minha zona de conforto, saio da minha bolha, porque a gente precisa sair da nossa bolha, a gente está sempre dentro de uma bolha, e eu ouço outras histórias, eu faço reflexões o tempo todo da minha vida. Acho que a gente tem uma necessidade muito grande hoje de falar, velho. Acho importante demais essa era que a gente está vivendo, da tecnologia da informática, de você ter acesso a um monte de informação e conhecimento, mas eu acho que é importante desacelerar e ouvir as pessoas. Eu tenho pensado em construir projetos que falam também sobre a saúde da mulher. Não sei ainda como construir isso, mas é uma reflexão que eu tenho tido a partir de alguns momentos em que eu participei, por exemplo, rodas de conversas e diálogos. Chamo as meninas dessa comunidade, as meninas de 11, 12 anos para participarem. E aí eu começo me apresentando. Meu nome é Ellen Salomão, sou formada nisso, naquilo. E aí só coisas e coisas e coisas e coisas e coisas. E aí faço um discurso massa. E aí a outra menina vem, faz essa apresentação também e fala dessa construção dela massa. Quando chega na menina de 10, 12, 13 anos, ou até da mesma idade que você, mas que é daquela comunidade que vive um mundo totalmente diferente do seu, que é aquilo que eu disse que não estamos na mesma situação. Essa menina vai falar o quê?
que o nome dela é Maria, que ela tem 15 anos e que ela é mãe, e que ela não tem perspectiva de vida, e que ela não entende sobre política, e que ela não entende o que é a saúde da mulher, e que ela não... Ela sabe o que é o empoderamento, porque ela vive. Quando você entra em comunidade, você vê a quantidade de mulheres que estão morrendo por coisas pequenas, assim, não a morte direta, né, como o genocídio, mas outras coisas minuciosas, como a depressão. As mulheres negras têm morrido com a depressão, como essas doenças chegam nessas mulheres com mais intensidade, como é que a gente vai discutir sobre isso, como é que a gente vai discutir sobre alimentação. Eu fiz um texto outro dia num perfil pessoal meu, e que eu falava da minha estética, de como eu mudei. Do ano passado para cá eu perdi 12 quilos. E aí eu recebi muitas mensagens das pessoas falando: mas Ellen, você não discute sobre essa não padronização de corpos e dessa mulher que é livre e desse corpo que não pode estar dentro de padrões e ideal. Aí eu li um texto recente que foi assim, de um print que eu achei, que é de Beatriz, que ela fala sobre o quanto é revolucionário você cuidar da sua saúde. E aí eu reflito sobre classe e raça, né? Eu preciso pontuar isso, porque o quanto a gente não cuida da nossa saúde, né? Quanto a gente cuida dos outros, muitas vezes, quantas donas de casa cuidam de outras famílias, mas elas não cuidam da saúde delas e dos seus filhos. Por que será que isso não acontece? Por que a gente não é ensinado dentro das escolas que a gente precisa cuidar da nossa saúde, que isso é um ato revolucionário? Cuidar da sua saúde é um ato super revolucionário, cuidar de você, cuidar do seu espaço. O seu corpo é seu território, é sua casa, ele reflete aquilo que você pensa, ele reflete aquilo que você constrói, a sua construção social no geral. Então, por que não falar disso? Nesse texto que eu li, ela fala o quanto a gente se alimenta mal, o quanto o resto chega pra gente. Gente preta e de comunidade, o quanto a gente não consegue se preocupar. Às vezes eu entro em discussões com minha mãe de, por exemplo, por que o alimento tal é tão caro? Por que a gente não consegue ter acesso? Por que eu nunca ouvi falar desse alimento? Por que eu nunca ouvi falar dos benefícios disso? Né? E o quanto às vezes a gente tem acesso a essas coisas, mas a gente prefere não se atentar e pensar o quanto isso gera benefício, porque a gente não tem tempo para isso. Porque a gente precisa ser 10 vezes melhor, né? A gente precisa construir, a gente precisa ter coisas básicas que outras pessoas não estão pensando nisso. Porque enquanto eu estou pensando em juntar uma grana para comprar uma casa, tem gente que tem 10 casas e está pensando em como ficar mais rico. E com isso ela tem tempo para cuidar da saúde dela, com isso ela tem tempo para pensar como vai ser a alimentação dela, porque ela tem tempo para ir numa nutricionista e a pessoa dizer como é que ela tem que lidar. Quando você chega no posto de saúde e você vai para o nutricionista, ele vai te pesar, ele vai fazer coisas básicas com você, não é desvalorizando e não generalizando todos os nutricionistas de comunidade, mas grande parte das vezes acontece dessa forma. Então a gente, além de não ter tempo, a gente tem outras prioridades, então é preciso de influenciadores, né, dessa era, estarem de forma digital, mas estarem de forma real, falando dessas coisas que são importantes também. Eu acho isso muito importante, velho. Eu curto muito fotografar mulher, tanto que eu coloquei ano passado como meta fotografar mais homens, porque eu tinha um bloqueio muito grande. Tenho que viver outros mundos e eu preciso também me conectar com os caras, eu preciso ouvir o que eles têm para dizer, eles também têm histórias e eu não posso me fechar só para as mulheres, mas eu sempre aprendo muito, velho, e eu tenho curtido muito hoje, quero pontuar esse momento, que é trocar com as mulheres mais velhas, assim. É muito importante pra mim, assim, eu tenho crescido pra caramba, velho. São mulheres reais, assim, que não são pessoas específicas. Essa tem vitiligo, que eu sou apaixonada pelo vitiligo, assim. Eu posso romantizar esse vitiligo dentro do meu universo, mas e como isso mexe dentro da cabeça das pessoas? Quantas pessoas não querem ser fotografadas que têm vitiligo? Quanto preconceito elas passam das pessoas olharem e não querem encostar? Quantas pessoas eu já troquei? Eu conheço uma gama de pessoas que vitiligo, porque eu vejo na rua e eu quero falar e eu troco ideia. E essa é referencial ao Wine, que é uma modelo que tem vitiligo, e ela mostra que o vitiligo é uma característica que torna ela uma mulher única, assim, e que fala muito sobre ela e que aquilo é ela também, sabe? O vitiligo, ele vai tirando o pigmento, né? Ele vai deixando
a ausência da cor. E aí eu conheci uma mulher que eu achei que ela era albina e ela não era. Ela me contou que o vitiligo tomou conta dela toda, assim, até o cabelo ficou branco. E aí, será que essa mulher deixou de ser negra porque toda a melanina do corpo dela foi tirada por causa de uma doença? Então são questionamentos que eu vou levantando na minha cabeça e da minha própria vida também. Será que essa quantidade não tão grande de melanina que eu não tenha me torna menos negra ou menos importante do que as outras pessoas dentro dessa discussão que eu levo? Isso é muito importante, mas é importante ir além. Como eu acredito que a minha estética é política e que ela fala o tempo todo e que ela se manifesta e que ela realmente pode ser agressiva e que para mim isso não é um problema, eu tento colocar o que eu sou e o que eu acredito nas minhas tatuagens. Então, são mulheres gordas nas suas diversidades de textura de cabelo, de formato de rosto, de corpo. Eu tatuei um putassol também na perna, que gera uma gama de questionamentos. E aqui tem um ditado, não sei lá em São Paulo, lá no Rio ou em outros lugares se as pessoas utilizam, mas que é putassol é ladrão só. Que é essa coisa de você é por você sempre. E aí eu tatuei o putassol, que aí eu fiz várias modificações, que eu botei um 4, que dentro da escrita de favela a gente muda muito as vogais por letras. E o S de grana, então assim, que eu seja uma puta só, que eu use a roupa que eu quiser, que eu discuta sobre o que eu quero discutir, que se ser livre, se ser uma mulher livre é ser uma mulher puta, que eu seja uma mulher livre, puta e que seja só e que esteja atrás dessa conquista que é falar do meu espaço, que é de comunidade e quer ganhar grana. A mulher, quando ela se intitula, eu mesmo já me relacionei tentei relacionar com a pessoa e a pessoa me disse uma coisa assim que não sabia como iria me apresentar para a família eu com essa tatuagem. Então, quanto isso mexe com as pessoas, mas a intenção realmente é essa, que provoque. Tanto que quando eu fiz a tatuagem, eu achei que eu estava preparada para como eu ia lidar com ela e não estava preparada inicialmente, foi uma construção. Eu fiquei usando calça durante um bom tempo, porque a primeira situação que eu passei foi de um cara me perguntar quanto era o programa, por causa de uma tatuagem, sabe? Porque tinha escrito puta. Porque eu, quanto dona do meu corpo, não posso dizer o que eu tenho que tatuar e que eu tenho que explicar às pessoas o tempo inteiro o que ela significa. E é isso, né? É falar sobre mim, eu sou essa pessoa.